Precisa ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. Bom dia. Estejamos todos em paz, voltados a aproveitar mais um dia, mais uma quarta-feira, mais um conjunto de oportunidades que a vida sempre nos oferece. Hoje é o dia 25 de novembro de 2015 e vamos iniciar com a leitura de um pequeno trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E o trecho que nós escolhemos diz o seguinte: a fé é a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Parti então com coragem, a fim de removerdes essa montanha de iniquidade, que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, assim como vós que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as perturbações morais e filosóficas vão rebentar em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Temos aqui então um texto que nos convida a refletir não de forma abstrata ou subjetiva, mas de uma maneira bem direta, bem individualizada de como devemos fazer para viver em harmonia. A fé transportando montanhas, mas o autor da mensagem nos coloca de que muito mais densa e pesada do que as montanhas é a impureza que trazemos dentro da alma. E que impureza é esta? Quando os espíritos tratam das imperfeições humanas, já lá em O Livro dos Espíritos, eles colocam que tudo tem por base o egoísmo e o orgulho, que são qualificadas como as duas grandes chagas da humanidade. E de fato assim é. Obviamente que cada sentido, cada sentimento, seja ele positivo ou negativo, comportará sempre análises, ponderações, reflexões e ajustes. É costumeiro se dizer que o excesso de amor mata. De que amor nós falamos? Apontamos muitas vezes que as pessoas que se dedicam muito ao estudo, elas terminam vivendo à parte da sociedade, pois que se tornam alienadas. Como a dizer que o estudo é algo alienante. Outras vezes dizemos que as pessoas que são muito simpáticas e agradáveis tendem a serem passadas para trás por quaisquer outras que se lhes aproximem. Há um pouco de verdade nisso tudo, mas há muito de acomodação da nossa parte em não querer duas coisas: entender a vida e entender o próximo. É difícil entender o próximo, é bem verdade. Afinal de contas, cada um de nós vivemos as nossas próprias experiências. E a experiência de uma pessoa, por mais que se queira, ela não é passada para outra, nem por reflexões, nem por aulas, nem por osmose. O aprendizado termina sendo individual.
Não significa dizer, todavia, que não sejam aproveitadas as lições quando estamos atentos, ainda que vividas por outrem. Nós podemos, nós devemos e nós conseguimos ser melhores sem necessariamente sofrer, a não ser que entendamos o sofrimento dentro do limite estreito da dor humana. Mas o sofrimento de termos que nos amoldar, termos que nos acomodar de uma maneira produtiva, desse ninguém escapa. Quantas vezes nós tomamos uma decisão do tipo, a partir de hoje eu não vou mais fazer isto. Para que a gente foi prometer que logo no instante seguinte parece que Deus diz, agora eu vou ver se você é seguro mesmo no que você vai fazer. É muito difícil essa determinação, principalmente porque não estamos acostumados com ela. Não é que as determinações sejam ruins e difíceis em si mesmas. Nós que não nos adaptamos para isso. Nós nos acostumamos a, se for desse jeito tá bom, se não for, o problema dos outros. Mas quando o problema dos outros cai em cima de nós, aí o problema é muito grave. E nós sempre acreditamos que estamos passando pela pior situação do mundo. Há pessoas que usam de metodologia de fazer as outras refletirem, apresentando apenas quadros dantescos. Quem não se lembra de umas imagens que se multiplicaram aos bilhões na internet, de uma criança bebendo água no final de um poço que era pura lama, uma criança negra, magra, esquélita, e lá embaixo se dizendo, e você está sofrendo do quê? Sim, é uma forma que a gente tem de pensar um pouco naquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos reclamando. Mas não precisamos ir tão longe, não precisamos expor a miséria alheia, porque nós precisamos refletir nas imperfeições que nós temos. Mas nós não estamos muito preocupados com isso. Tem pessoas que têm vícios e dizem, isso aqui só se Deus um dia quiser, porque eu mesmo não venço. De fato, enquanto você pensar que você não vence, que alguém de fora é quem vai ter que resolver, o problema está grave. Tivemos uma pessoa que frequentou aqui o Léo há muito pouco tempo e que foi embora porque um dia se falou aqui da tribuna, e no caso fui eu, de que pessoas que fumam fazem pouco esforço para parar de fumar. E ele disse que não aceitava insulto de ninguém e foi embora. E desencarnou 2 meses depois por conta do fumo, porque ele já veio para cá porque estava com um estágio de câncer muito avançado, mas queria ficar curado do câncer. Parar de fumar, não. Então às vezes nós temos opções que são muito delicadas por conta das nossas imperfeições. Nós não fazemos uma avaliação, ainda que sejamos convidados a isso a cada instante. Por exemplo, para ficar no caso do fumo, a pessoa que fuma, quando ela está fumando e logo depois ela se sente saciada, feliz, mas daqui a pouco ela volta a sentir a mesma necessidade, ou seja, uma saciedade que passa rápido. E quão melhor seria você se saciar sem precisar passar por isso? Mas todo mundo sabe. Mas por que a gente demora tanto, resiste tanto e vai até o final do poço para ver se consegue driblar a si próprio? Porque ninguém está enganando ninguém, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós dizemos, eu não gosto de religião, eu detesto ter que toda semana cumprir alguma coisa. No mundo a gente tem que ser livre para fazer o que quiser. E a resposta é, você está certo, ninguém deveria ser obrigado a nada, nós deveríamos ter prazer em fazer as coisas. Agora, como tudo está consociado, se você opta por não refletir moralmente, se você opta por não se ajustar e você opta por sofrer depois, na hora que tiver tudo desajustado, tudo com sofrimento, você também não pode reclamar, porque a opção foi sua. Houve um tempo em que nós éramos vazios de informações. Hoje em dia nós estamos abarrotados delas. Todos nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Tanto que um pensador americano, ele diz, não é difícil saber o que é certo, difícil é fazer o que é certo. E de fato todo mundo sabe o que é certo e o que é errado.
Dentro das respostas dos Espíritos a Allan Kardec, está colocado de que toda a lei está na nossa própria consciência. Nós sabemos o que não é bom. Nós até nos disfarçamos, como dizemos que fazemos isso para salvar a família, fazemos isso por defesa dos filhos, fazemos isso para defender a pátria, fazemos isso por muitos motivos. Na realidade, nós poderíamos fazer por todos eles de um modo sempre diferente. Nós podemos fazer melhor, mas nós não queremos fazer porque dá trabalho. E dá trabalho a quê? A nós sairmos do limite das nossas imperfeições. Nós queremos que todas as respostas venham perfeitas. O nosso esforço por adquiri-las é que é duvidoso na maioria das vezes. E como fazer? É simples. Jesus já falou: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Bastava a gente observar apenas isto, não precisava nem se preocupar com muita coisa. Ou então, quando a falta de coragem, a falta de energia, a falta de temperança está muito forte, basta se lembrar do que ele sugeriu para a gente: tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é uma das melhores maneiras que a gente tem para encetar a perseverança no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Mas não é fácil. O problema não é fácil, é viável ou não é viável? Quando a gente vai procurar um emprego, tudo é difícil porque a gente não sabe o que vai fazer, com quem vai lidar, como é que tudo vai se organizar. Quando a gente vai para um novo curso, tudo é difícil. Não sabemos o que vamos encontrar ali. Quais são as matérias, quais são os compromissos e obrigações. Quando nós vamos ser pais pela primeira vez, é um misto impressionante de alegria, de tensão, de harmonia, de desarmonia, de agradecimento e ao mesmo tempo de dúvidas. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E se essa criança cair? E se ela não souber andar? E se ela depender de mim mais do que eu já dependi da vida? Tudo isso é indefinido, mas de repente a gente diz: não, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, eu vou fazer. E a gente faz, e chega um dia em que vem a sogra e diz assim: você deveria fazer como eu sempre fiz. E sogra começa a entrar no canto do desagrado, porque a essas alturas a mãe pela primeira vez é a melhor mãe e a mais inteligente mãe do mundo. Não quero a sua opinião, porque se fosse para ser filho seu, Deus tinha lhe dado. A gente não diz, mas lá dentro é o que vigora. De repente a gente se torna sábio. E de onde veio tanta sabedoria? Da disposição de aceitar a nova tarefa, a nova missão, o novo compromisso. Por que a gente não faz isso com todos os nossos comportamentos? Eu gostaria muito de ler. E por que você não lê? Porque eu não gosto de ler. Então tem alguma coisa errada. Você gostaria de ler, mas não gosta de ler. Vamos ajustar o verbo. Diga: eu gostaria de não ler, mas eu gosto de ler. Mudou o verbo, deu tudo certo. Não, mas eu começo a ler e já começo a me dispersar. Sim, porque você não está lendo, você está cumprindo alguma coisa que não lhe é agradável. Mas procure entrar no mérito. Muitas vezes a gente quer começar a ler por um livro técnico, é complicado. Para quem não gosta de ler é difícil, mas para quem gosta, o que é aprender a ler, pegue um livro bem simples, um livro de reflexões. Por exemplo, aqui na nossa livraria, nós temos alguns exemplares do livro Histórias e Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. São 14 volumes. Todos eles começam com algumas frases, depois vem uma parte de resumos de alguma teoria, normalmente associada aí a neurolinguística, autoajuda, e depois vem uma série de historinhas que no máximo as maiores ocupam 2 páginas. Muitas você vai ler e vai dizer: olha, essa daqui eu já vi, eu já conhecia. E aí o livro fica interessante ou desinteressante por isso? Se você disser que fica desinteressante porque você já tinha lido ou já tinha ouvido, então você não ouve música, você só ouve música inédita, porque da segunda vez que você ouvir, você já ouviu.
Então você não assiste mais propaganda da Coca-Cola, porque são muito bem feitas, mas quando passar a segunda vez você já não assiste. É assim? Claro que não. A gente vai começando a ter afinidade com outras reações, com outras projeções e tendo reações diferentes. O exercício da leitura, ele passa primeiro, tem que passar por uma sensação de agrado. Por que muita gente não gosta de estudar? Porque só se deparou com o livro a primeira vez quando já estava na escola. E na escola era obrigado a ler. Mas eu não quero, mas vai ter que ler, porque senão você vai ser reprovado. Então isso não é agradável. Mas que tal a gente não tem a obrigação de ler nada e pega um livrinho bobo? Da minha autoria mesmo, sem querer fazer referências, mas só para dar uma dica também, tenho 5 livros escritos só de historinhas desse tamanho também. É uma coleção que a gente chama Reflexões de Moreno. Reflexões de Moreno, lições para toda a vida, aprendendo com a vida. São 5. Há coisas boas por todos os lados. Você não gosta de ler? Pois comece com um livro desses e depois você vai ver como é interessante. Lógico, vai chegar um tempo que você vai dizer: mas esses livros são todos iguais. Não, está na hora de você ler alguma coisa diferente. E daqui a pouco a gente começa a ser pior do que traça. Depois de um bom tempo que a gente gostou de ler, aí vamos ser convidados: mas você não leu um livro que falava sobre isso? Falei. E o que ele disse de bom? Depois que eu li aquilo eu mudei. Tem um livro que eu li há muito tempo, eu era bem jovem, foi um dos primeiros livros que eu li não espírita. Foi um livro que até hoje é sucesso mundial, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um autor norte-americano chamado Dale Carnegie. E quando eu estava lendo aquele livro, eu gostava muito, por conta do meu pai, eu gostava muito de sair com ele para pescar. E então quando começa o capítulo, ele começa a falar sobre pesca. Então aquele capítulo já capturou a minha atenção total. E ele começa dizendo assim: eu costumo pescar e gosto muito de pescar, mas eu também gosto muito de morango com creme de chantilly. Eu digo: nossa, estamos iguaizinhos os dois. Eu adoro morango com creme de chantilly, mas todas as vezes que eu vou pescar, em vez de fisgar no meu anzol morango com creme de chantilly, eu coloco minhoca. Porque apesar do meu gosto, o peixe que eu quero conquistar, que eu quero atrair, ele prefere minhoca. Então para ele eu dou minhoca. E eu nem precisei ler o restante do capítulo. Naquele momento eu parei ali, eu disse: meu Deus, que coisa fantástica. Quando a gente quer agradar alguém, a gente tem que guardar as nossas perfeições, que podem ser imperfeições, e expor o que o outro quer, se é que você quer atrair. Mas tem gente que diz: não, eu sou sincero, honesto e verdadeiro, e grosso, mal-educado e mal-querido. Esquece de colocar o complemento. Porque tem pessoas que dizem: não, fulano é muito falso, só como é todo bonzinho, todo beiço mole. Sim, mas pelo menos conquista todo mundo. E tem gente que é muito beiço duro e em compensação fica afastado de Deus e do mundo. É preciso que a gente tenha um pouco mais de sabedoria no lugar das nossas intransigências. É preciso que substituamos com uma certa brevidade as nossas acomodações das imperfeições, substituindo-as por um pouco mais de sorriso, um riso mais leve, um abraço menos apressado, um olho no olho que diga o que guardo dentro de mim por você. Ou seja, que sejamos um pouco mais afetuosos, mais amigos, emprestemos um pouco melhor os nossos ouvidos, e a gente vai perceber que as nossas imperfeições parece que ficam aquietadas. Só vamos ser surpreendidos porque um dia alguém vai dizer: mas eu fiz tudo e olha o que é que ela me deu em troco. E que na mesma hora deveria vir um outro pensamento: eu fiz tudo e preciso fazer ainda muito mais até que ela se modifique. Tudo é uma questão de educação, de reflexão, de ponderação, para que a gente controle as nossas imperfeições.
Talvez por isso Jesus tenha dito que a fé, para mover todas essas dificuldades, não precisa ser muito grande. E que nós poderíamos, em vez de dizer do tamanho de um grão de mostarda, dizer apenas bom ânimo. Tenhamos bom ânimo e a gente vence o mundo. Procuremos agora relaxar, ficar e estar tranquilos, meditando um pouco sobre tudo de bom que nós podemos fazer, porque recebemos tanta coisa de boa na nossa vida, que não é justo pensar que apenas coisas ruins chegam ao nosso dia a dia. Por exemplo, como é bom estarmos aqui neste ambiente agora, nesta manhã. Como é bom sabermos que teremos a oportunidade de ter renovados em nós o nosso campo de energia, nossos fluidos, a harmonização dos nossos centros vitais. Como é bom termos a oportunidade de, sem preocupações exteriores, ouvirmos reflexões que ecoam no nosso mundo interior, mas ecoam produzindo enriquecimento de alma. Como é agradável podermos acordar e muitas vezes, sem nem ao menos nos darmos conta da bondade divina, espreguiçarmos, esticar o corpo, fazer o asseio e nada disso nos faltar. Ah, mas tudo está muito caro. É porque está muito barato o nosso agradecimento. Ah, mas tudo está muito pesado. Talvez seja porque nós estejamos preferindo o arrastamento do que ficarmos erguidos perante a vida. Ah, mas está tudo tão escuro. Que tal acender a luz da alma, deixando que o sol poderoso de uma consciência tranquila nos ilumine todos os caminhos? Nesses momentos de reflexão, em que nos encontramos agora conosco mesmos, em que podemos escutar a nossa própria consciência, e lá dentro de nossa consciência ouvimos como violinos fazendo uma base para uma música, vozes sonoras harmoniosas, a nos dizer: obrigado, vida. São os nossos anjos protetores. São nos momentos de recolhimento profundo que eles se apresentam de uma maneira mais direta, mais próxima, fazendo o nosso coração bater diferente, proporcionando uma respiração mais lenta e mais cadenciada, favorecendo a que as nossas ondas cerebrais emitam sinais de encontros e reencontros, a nos dizer que a vida é bela, é grandiosa, que a vida é divina. E quando inspiramos, podemos sentir a absorção de todo um conjunto novo de energias, e quando expiramos, devemos expressar a nossa gratidão. Quanta bondade os amigos espirituais nos favorecem, pacientemente, diligentemente, sempre próximos, envolvendo-nos, dando-nos a força que precisamos.
Muitas vezes, só nos cabe apurar os ouvidos espirituais, as percepções profundas da alma, para escutarmos, sentirmos e aproveitarmos tudo isto que nos é oferecido. Os nossos magnetizadores emitem ondas de fluidos magnéticos, reforçando todo este conjunto de energias e bênçãos. Para isso, restando apenas a cada um de nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente e deixarmos-nos penetrar, atraindo todas as energias que precisamos. Quantas energias, quantas bênçãos. Inspiremos tudo isto, retenhamos um pouco e depois devolvamos à vida o nosso próprio hálito. Captemos, deixemos-nos mergulhar neste oceano de energias. Aproveitemos os minutos, aproveitemos este tempo, esta oportunidade. E os fluidos se multiplicam, as bênçãos e o favorecimento se ampliam. Mantenhamos-nos abertos, no sentido de captar tudo isto, para em ré nos estabelecendo, levarmos adiante os frutos de todas essas bênçãos. Inspiremos profundamente, na certeza de que estamos jogando para dentro energias, fluidos e bênçãos. Liberemos a nossa inspiração, sempre retribuindo com agradecimento por tudo. Deixe-se invadir, deixe-se mergulhar neste oceano abençoado. Sinta o aconchego do seu anjo da guarda. Sinta o seu abraço, a sua presença. Inspiremos. Agradecidos expiremos. Continuemos aproveitando tudo isto, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Aproveitemos cada segundo, mantendo em nós tudo isto e agradecendo de todo o coração por todas as bênçãos. Permaneçamos em oração e em recolhimento.